que é possível mentir com mapas? Eu conheci na graduação um livro que chama How to Lie with Maps e ele dá vários exemplos de que a gente pode ter um produto tecnicamente bem construído, mas que se a informação ali não estiver representada de uma maneira bem precisa, você pode levar o leitor ao erro. Vou dar um exemplo bem prático. Imagina que eu construo um mapa com todos os parques do Brasil. E aí, na hora que a gente bate o olho num parque, o que vem à sua cabeça? Um limite verdinho, não é? E se eu coloro, em vez de verdinho, eu vou colorir o limite de todos os parques de azul e te mostrar um mapa e falar os parques do Brasil. Você vai bater o olho e pensar que são lagoas gigantes. Por quê? Porque tudo que a gente vê azul remete a lago. Então tá aí um exemplo que a gente tem que tomar cuidado na cartografia de usar as cores certas para determinadas informações. Ou então eu faço um mapa temático, por exemplo, com todos os municípios do Brasil. Coloco o limite dos 5.567 municípios que a gente tem em 2020. E aí eu quero avaliar uma determinada variável. Por exemplo, onde eu tenho uma alta taxa de homicídio. E aí eu vou colorir de verdinho todos os municípios que têm alta taxa de homicídio. E vou colorir de vermelho todos os municípios que têm baixa taxa de homicídio. Só que o que acontece? Quando a gente vê algo verde, nesse caso, comparado com vermelho, verde a gente lembra do sinal de trânsito, vai avante, que é algo positivo. E vermelho, o que você pensa? Algo proibitivo, que está ruim. Então, você coloca uma cor vermelha, que sinaliza algo ruim, em uma variável de algo que está bom, como, por exemplo, poucos homicídios num lugar, e onde tem muita gente sendo assassinada, você vai colocar de verdinho sinalizando que está bom, o leitor vai bater o olho e se confundir. Por mais que tenha legenda mostrando aquela informação, o dado fica invertido. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode estar induzindo o seu leitor ao erro. E também existem outras formas de pensar que os mapas não podem corresponder à realidade. Eu tive a oportunidade na graduação de visitar uma exposição cartográfica que tinha vários mapas antigos e tinha um mapa lá, se eu não me engano, da Espanha, que o autor que desenhou o mapa, ele usou uma projeção cartográfica, que é a forma que a gente tem de representar, de tirar algo da superfície tridimensional, que é o nosso planeta, e colocar numa superfície plana. E ele usou uma projeção que não privilegiou o tamanho da Espanha, privilegiou mais os outros países no entorno. E o rei literalmente mandou decepar a cabeça do cartógrafo. O cara morreu porque ele fez um desenho que o país dele não estava tão grande quanto os demais, só que isso é tudo uma questão de ótica, de interpretação. Então tá vendo como que um exemplo extremo de que o uso da cartografia ele pode, gerar alguns problemas mais do que soluções. O uso de classes no mapa, que são as categorias, todo mapa temático a gente divide ele em um número específico de classes. Então, por exemplo, se eu fiz um mapa de quantidade de pessoas por município e esse mapa meu tem 5 classes, a gente já tem que tomar um cuidado aí, que também o livro Como Mentir com Mapas chama atenção. O primeiro cuidado que a gente tem que ter, um mapa, quando apresenta 5 classes ou mais, ele tem que ter várias cores. Por quê? Porque senão ele confunde o leitor. Por exemplo, vermelho. Vermelho é uma cor. Vermelho claro, vermelho escuro são tonalidades dentro de uma mesma cor. O nosso olho só enxerga tranquilamente 4 tonalidades dentro de uma cor. Então, se você quiser fazer um mapa com várias gradações de vermelho, ele pode ter somente 4 classes. Por mais que você utilize a impressora mais sofisticada do mercado, ou que o seu computador tenha uma tela da mais sofisticada possível, você não vai conseguir enxergar 5 cores com a clareza necessária. Então, de repente, a distância entre uma tonalidade e a outra dentro da mesma cor, se ela não for muito bem trabalhada, ela pode dar uma impressão errônea. Porque em vez de você subir um degrauzinho, indo de um vermelho muito claro para um vermelho muito escuro, se eu não conseguir trabalhar isso bem, eu vou estar passando uma noção errônea daquela informação para o meu leitor. Então lembre-se, se o seu mapa tiver que ter 5 classes ou mais, você pode fazer uma paleta de cores, por exemplo, começando em um amarelo, passando por um laranja, indo por um vermelho até um marrom. Agora, uma outra coisa que atrapalha e confunde muitos mapas é a questão de quais valores estarão dentro de cada classe. Por exemplo,
Se eu estou fazendo esse mapa de população dos municípios do Brasil que eu falei aqui com 5 classes, se a primeira classe eu quiser colocar municípios com população até 5.000 habitantes, eu vou ter um valor de municípios dentro daquela categoria. Só que em vez de até 5.000 eu colocar até 50.000 habitantes, eu já vou ter um valor muito maior. Então, para isso, existem diversos métodos estatísticos que te aconselham quantas classes colocar ou qual classe é mais adequada para aquele tipo de demanda. Os mais conhecidos na academia são o método de quebra natural, que é como se você ordenasse todos os seus dados do menor para o maior em uma escadinha, e onde a gente tivesse diferenças maiores dos degraus dessas escadinhas, né, fosse a sugestão de quebra de classes. Um outro método muito utilizado é o método de quantil. O quantil, né, já é uma técnica estatística que parte em blocos mais homogêneos de informação. Por exemplo, o quantil com 4 classes é chamado de quartil, que é muito utilizado na academia. O quartil, o que ele faz então? Ele vai pegar o quarto superior da sua amostra e criar um grupo ali, né? O quarto médio, o quarto inferior e assim por diante. É um outro método. O método personalizado também, às vezes, é muito importante. De repente, para uma análise populacional, você quer saber todos os municípios que têm até 20.000 habitantes, de 20.000 a 50.000, de 50.000 a 200.000 e acima de 200.000. Então, estão vendo em 3 exemplos, se eu utilizar a metodologia de quebra natural, de quartil ou um intervalo personalizado, eu vou ter o mesmo mapa com as mesmas informações, mas cada um vai ter um município pertencendo a uma classe distinta. Então, tome sempre cuidado de escolher a metodologia mais adequada para a sua demanda. Se a divisão de classe não for bem escolhida ou a pessoa estiver mal intencionada, o resultado final daquele mapa pode mostrar, então, o quê? Levar o leitor a entender que é uma inverdade aquela informação. E aquele mapa, então, vai estar passando a informação totalmente errônea para o leitor final. Pessoal, então, recomendo que vocês deem uma lida, conheçam o trabalho do Mark Momonier, que é esse livro, Como Mentir com Mapas, e pensem que trabalhar com a sua produção cartográfica da maneira mais acurada possível e tomando cuidado para essas informações não saírem erradas, você vai estar passando algo verdadeiro para o seu leitor, né? Você não vai estar fazendo arte com o seu mapa, você vai estar fazendo um mapa com arte.